Muito bem. Gente, nós estamos conversando sobre o cristão ateu. A possibilidade de alguém ser cristã ou cristão, mas considerar Deus de vez em quando. Ou até mesmo não considerar Deus. Ser cristão, mas não viver uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Então, vivendo como se Deus não existisse. Vivendo como ateu. E hoje nós vamos conversar a respeito de quando você crê em Deus, mas não na oração. Quando você crê em Deus, mas não na oração. Você aprende que oração é falar com Deus. Oração é aquilo que a gente faz no momento do culto. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, o pastor esqueceu de fazer oração de intercessão. Depois da oferta tem oração de intercessão. Porque a gente está programadinho. É assim que a gente acha que vai acontecer. E tem muita gente que só ora na igreja. Tem gente que tem uma vida espiritual em público, mas não tem vida espiritual no privado. Não tem vida no secreto. A experiência cristã não passa de um encontro no domingo. É o cristão nominal. É o cristão que não desenvolve musculatura espiritual. É o cristão que vive para que a minha consciência não pese tanto. Então eu vou em alguns encontros espirituais, mas na verdade esses encontros não me afetam, não me atravessam, não me comprometem, não mudam quem eu sou, é apenas um clube, apenas um lugar onde eu vou ser aliviado, vou ser massageado, vou ouvir uma boa palavra, vou ter relacionamentos com essas pessoas, mas chega segunda-feira, chega a semana e a minha vida entra no piloto automático. Sabe quando você está dirigindo, e aí você passa 1 hora dirigindo e você nem percebeu que você mudou de marcha? Você fez uma coisa meio mecânica? É o pensamento automático. A gente fez e nem planejou fazer aquilo direito. É uma coisa que a gente aprendeu a fazer, passa a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tem sétima. E você não refletiu sobre aquilo. Você nem sabe o que, de fato, significa vida de oração. E aí, quando acontece uma situação que precisa de vida de oração, você não está ali, não chegou. Já fiz essa ilustração, né? Imagina só que alguém precisa ir para um hospital às pressas, mas você não dirige, nunca pegou num carro, e aí a coisa acontece ali na sua frente, tem uma chave em cima da mesa de um carro, de um Camaro amarelo. E aí você olha para o lado, olha para o outro e diz assim, Senhor Jesus, me dá a unção do Fittipaldi. E você pega a chave, entra no carro e sai e leva a pessoa. Não vai acontecer isso. Você precisa de experiências. Você precisa ter aprendido, ter caminhado. Não dá para você fazer um download instantâneo. Clicar no botão e ter vida de oração. Vida de oração não é uma coisa que a gente conquista
em 2 minutos, ou uma oração rápida. Senhor, eu vou pregar agora, por favor, usa a minha vida, perdoa a multidão dos meus pecados, né? Pede perdão por atacado, né? Não, não é assim, vida de oração não é assim. Não se engane. E se você está vivendo assim, fazendo da oração uma coisa meio esporádica, uma coisa que você faz quando a coisa aperta, aí quando a coisa aperta, antes você fazia o sinal da cruz, agora você faz uma oração, só mudou de símbolo. Só mudou de simpatia. Jesus falou, quando os discípulos tentaram expulsar uns demônios lá, eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, a gente foi, falou e não deu certo, não funcionou. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um falso profeta, dizendo da experiência dele de expulsar demônios, e disse: eu ainda falei em nome de Jesus, e o demônio era tão forte, que nem em nome de Jesus deu certo. Se não deu certo em nome de Jesus, vai dar certo em nome de quem? Mas sabe por quê? Porque não tem vida de oração. Jesus falou: vocês não conseguiram fazer isso porque tem que ter jejum e oração. Tem que ter uma vida de relacionamento contínuo com Deus. Não dá para uma pessoa cair endemoniada aqui. Eu disse: não, Senhor, agora, Senhor, não tem ninguém, dá aí um poder provisório para eu fazer a coisa acontecer. Não dá. O diabo vai rir de você. No mínimo. Quem já se meteu a besta com o diabo já apanhou e saiu pelado. Vocês conhecem essas histórias? Então tem que ter vida de oração, tem que conhecer Deus, tem que ouvir Deus. E oração não é falar com Deus. Isso você aprendeu quando você era menino na fé, quando você era uma criança. Quando você se tornou homem, agora você tem que entender, um maduro na fé, que oração é conversa. Então eu falo e ele também fala comigo. O negócio de chegar para Deus: Deus, está aqui a minha lista. E aí resolve, falou, vou dormir. Não, Deus disse: e agora é minha vez. Aí desligou na cara de Deus. Você tem que falar com Deus e ouvir Deus. Tem muita coisa que você, quando vai orar para Deus, Ele já te responde ali. E você não quebra a cara no dia seguinte. E você nem perde seu tempo com as coisas que Ele mesmo já te disse, já te deu o segredo. Eu quero ler com vocês um texto que salvou a minha vida, que é Mateus 6. Jesus ensina a orar. E geralmente as pessoas leem apenas do 9 em diante, que é a oração do Pai Nosso, mas nós vamos ler antes do Pai Nosso. Nós vamos ler do 1 ao 8. Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, verso 1 ao 8. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas.
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas igrejas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. E só confirmo que a palavra de Deus diz antes que o Senhor, Ele ouve pensamentos, antes que a oração, antes que as palavras cheguem na nossa boca, Ele já conhece. Então a oração não é algo que Deus desconhece, é algo que você precisa contar para Deus, ou lembrar a Deus, ou então, como fazem os pagãos, convencer Deus. O apóstolo Paulo, quando ele orou a respeito de um espinho na carne que ele tinha, uma dificuldade que ele tinha, ele orou durante 3 vezes. E essas 3 vezes veio uma resposta de Deus, uma resposta do Pai, dizendo: a minha graça te basta. E alguns de nós vamos ouvir isso quando nós oramos, pedindo algo para Deus. E Deus vai responder: olha, para essa situação aí, se contente com a minha graça. Às vezes nós vamos orar pedindo para Deus algumas coisas, e nós queremos argumentar, ou queremos nos colocar como muito miseráveis, para que Deus então seja convencido e tenha pena de nós. Tem gente que na oração começa a citar versículo bíblico para Deus. Eu fico pensando, como é que Deus ouve essa oração, né? Deus vai dizer: esse é moleque mesmo. Você está me falando, está usando as minhas palavras contra mim? Coloca a arma na cabeça de Deus. Deus só falou. Aí usa texto fora de contexto, aí usa texto do Antigo Testamento, que é para vencer guerra, que é para matar os inimigos. Aí você começa a usar esses textos para Deus não ter saída. Deus mudar a estratégia, você te peguei, hein? Você não tem como sair dessa. E oração não é isso, oração não é barganha. A oração é momento da gente se derramar diante do Senhor. O texto de Mateus 7, é só ir mais à frente, isso fica um pouco mais claro. Mateus 7:7. É até fácil decorar, né? Ele fala de oração em Mateus 6:6. Quando você for orar, entra no seu quarto, que o teu Pai que te vê no secreto vai te recompensar. Aí você vai para Mateus 7:7, e olha o que ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Na verdade, isso não é uma pergunta, é uma exclamação. Quanto mais o Pai nos dará. Existe um outro texto que diz: se Deus não poupou nem o seu próprio filho, o que mais Ele não fará por vocês? Então nós temos que bater, a oração é bater na porta de Deus, é dizer: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso da tua ajuda, do teu auxílio, da tua direção, da tua solução. Deus, e
esse movimento de clamar, e você pode clamar à vontade. Não existe oração certa, oração errada. Aliás, a oração mais bonita que eu ouvi na minha vida foi de uma prostituta na Rua Augusta. Enquanto orava, entregando a sua vida para Jesus, falando palavrões, eu me emocionei e fiquei tão impactado com aquela oração sincera, aquela oração que bate porque está desesperado, e é isso que Deus quer. Deus não quer palavras sem coração. Ele quer coração que às vezes nem tem palavra, que nem sabe o que dizer, que quando fala, fala errado. E não importa o que você vai falar, o importante é que você vá. O importante é que você bata. Às vezes a gente não sabe o que a gente está pedindo, a gente está pedindo errado. Tiago mesmo diz isso: vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Às vezes nossas orações, as nossas vontades estão tortas, estão estranhas. Imagina só, a Alice, minha filha, ela faz muito isso lá em casa, ela está aprendendo a andar agora e ela é impressionante, ela gosta de viver perigosamente. Ela está ali, a gente coloca um tapete colorido para a gente ficar ali. É para ficar ali, só ali. Para andar para aqui, para lá, dali, para cá. É só ficar aqui. Mas não, ela quer fora do tapete. O mais divertido é fora do tapete. Aí está calor, a gente liga o ventilador. Aonde que ela quer ir? O ventilador. E o dedinho bonitinho dela, aonde que quer ir? Na hélice do ventilador. E eu vou lá e várias vezes eu estou sentado, eu estou cansado de levantar e sentar, levantar e sentar, eu vou lá, pego ela e arranco ela de lá e coloco no tapete, e ela começa a chorar, a espernear, e eu falo: minha filha, ali é perigoso, não vai para ali, vai, como diz lá em Manaus, torar o seu dedo. Mas ela não entende, o que ela faz? Chora. Aliás, as crianças são assim, elas não sabem falar, né, as crianças bebês, né, não sabem falar, então elas choram. Quando ela vê uma madeira cheia de leite quentinho, ela chora. Ela não fica esperando: eu sei que eu vou tomar, alguma hora eu vou tomar, agora estou tomando. Ela não espera, ela vê e ela chora. Ela é contrariada, ela quer ficar no ventilador e viver perigosamente, ficar sem um dedo, 2 dedos, 3 dedos, e quando eu tiro de lá, ela chora. E é assim que a gente é com Deus. Deus nos tira de algumas situações, ou diz não para algumas situações que a gente ora, clama, pede, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. O texto que nós cantamos aqui, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus quer que você viva uma vida de bênção, uma vida de coisas que cooperam para o seu bem. E aí você começa a pedir uma coisa que não vai cooperar para o seu bem. Então você vai chorar, e não importa, pode chorar, pode bater, pode orar, ore à vontade. Mas Deus é soberano. Eu recebi um dia desse uma pessoa que falou para mim assim: pastor, até que ponto eu tenho que orar para que uma pessoa que eu amo muito seja curada? E essa pessoa está com um diagnóstico muito complicado, muito difícil. Até quando eu tenho que orar? Eu disse: não tem até quando. A Bíblia ensina que a gente tem que bater. Bata, bata. Bata e será aberto. Bata. Não tem, e não é a insistência que ganha Deus. Você entende isso? O seu lugar, o seu papel é de bater, é de clamar, é de orar. Ore, bata e será aberto. E às vezes é aberto da forma que a gente não espera. É resolvido, Deus responde de uma maneira que você não espera. E Ele respondeu, então a sua oração pode parar. Você orou a respeito daquela situação: Deus, eu lembro do meu tio uma vez contou uma história, que ele orava por uma namoradinha, orava para que Deus desse
a fulana, o nome dela era Joana. Senhor, me dá a Joana, Senhor, me dá a Joana. E Deus não deu a Joana. Passou-se os anos, o meu tio Josias, que até pregou aqui, lá de Manaus, passando pelas ruas de Manaus, viu a Joana, moradora de rua, meio louca, meio pancada da cabeça. Que bom, né? Que Deus não ouviu, que Deus não deu a Joana. Eu não sei porquê, eu não sei se foi livramento para ela ou para ele, mas Deus responde, e às vezes demora-se um tempo. Quando Deus falou para Abraão que iria lhe dar Isaque como resposta do seu clamor, da sua vontade, Deus queria abençoar Abraão, da oração de Abraão até Isaque, 25 anos. Deus responde. Às vezes demora no nosso cronos, porque a gente tem tempo de validade, então a gente passa 2 dias e está agoniado já. Deus não respondeu, Deus não fez nada. Calma, espere. Às vezes algumas coisas precisam se encaixar primeiro. Algumas coisas precisam acontecer em outros corações, em outras situações paralelas à sua história. Para de entender que o mundo se trata de você. Você sabe, percebe isso com você? Às vezes eu faço isso, às vezes eu começo a orar, e isso a Bíblia chama de egoísmo. Eu começo a orar achando que eu estou no centro do universo, e que Deus tem que dar os pulos dele para me abençoar, para fazer o que eu quero, senão, aí vai ficar ruim. Não, meu querido, não, minha querida. Você não é o centro do universo. Deus, Ele está trabalhando em todas as pessoas. Ele está trabalhando em vários ambientes, em várias dimensões. Ele está olhando para o futuro. Você não está olhando para o futuro, você está olhando para você. Você tem ambição egoísta. Você quer, achando que a sua cura, o seu emprego, qualquer coisa que você diga para Deus, vai resolver os seus problemas. E Deus está resolvendo em uma rede, como uma grande teia de aranha, um monte de coisas ao mesmo tempo. Você lembra lá do Todo-Poderoso, do filme? Quando o Jim Carrey, ele se torna Deus, e aí tem lá no computador todos os pedidos do mundo todo, aí e começa a responder um por um, ele se cansa, aí ele seleciona tudo e dá tipo sim para todo mundo. Aí o mundo fica em caos, fica uma coisa assim, porque Deus não age assim. Deus não pode dar sim para tudo. Deus, ele é soberano. O nível mais profundo dessa palavra, Deus é soberano. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada da oração, ou da nossa perspectiva até mesmo de Deus. Por isso que então somos, às vezes, cristãos ateus. Imagina só um outro exemplo. O pessoal os nossos irmãos ali da Assembleia de Deus oram para chover. E a gente aqui da Batista ora para não chover. Como é que Deus sai dessa? Deus fica com a mão atada, não, pelo amor de Deus. O pessoal da Assembleia orando para chover. O pessoal que é batista orando para não chover. Aí Deus poderia ter um critério, né? Podia assim, mas quem tem mais gente? Ou então ele podia assim, quem é mais fervoroso? Deus não funciona assim. No aniversário da Alice, a gente estava orando para que tivesse um dia ensolarado, bonito. E aí, todo mundo que chegou no aniversário da Alice, lá no Parque Vila Lobos, chegava assim, pastor, sua oração é forte, hein? Não se trata do aniversário da minha filha.
Se trata de um ecossistema de ordens universais, do caos que o planeta Terra pode sofrer se Deus quiser agradar um e não agradar o outro, e agradar a minoria ou agradar a maioria. Não tem isso. Deus não é condicionado a isso, a essas forças. Deus tem coisas muito superiores em mente. Ele sabe o futuro, Ele sabe o que tem que acontecer, Ele é soberano. Então é criancice, é meninice, e muita gente se decepciona com Deus porque tem uma expectativa, ora, coloca diante do Senhor, e Deus não responde, ou Deus não responde no seu tempo, ou do seu jeito. A gente precisa entender que a oração é eu bater na porta de Deus e me colocar à disposição de Deus. Deus, eu estou contigo. Já disse alguém que a oração é me envolver naquilo que Deus está fazendo no mundo. É fazer parte com Deus daquilo que Ele está fazendo no mundo. Então, nem sempre as nossas orações são respondidas como nós queremos. A gente tem que voltar para o Pai Nosso e começar a nos lembrar do que Jesus nos ensinou, um princípio que Jesus ensinou. E qual é o princípio? Faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita imediatamente no céu. Você tem coragem de dizer isso? Porque às vezes é difícil, você está com um filho lá, seu, como semana passada, um PM, parceiro nosso lá, dos PMs de Cristo, o filho de 6 anos morreu. Às vezes é difícil você estar ali, naquela cama, olhando o seu filho definhando, e quem é pai aqui sabe quanto isso é pesado. O seu filho ali morrendo, e você não pode salvar, não pode fazer nada por ele. E aí você tem a audácia de dizer, Senhor, faça a tua vontade. Você tem essa coragem? Fazer a vontade de Deus é, às vezes, contrário à tua expectativa. Fazer a vontade de Deus é algo que vai te assustar, que não vai ser agradável, como um remédio muito amargo, que vai parecer que Deus não está contigo, que Deus nem te ama, ou que Deus atendeu a oração de uma, não atendeu a sua. Era a mesma situação, era o mesmo assunto. Por que Deus atendeu um e não me atendeu? Por que Deus não me atendeu para me agradar? Porque Deus não ouviu a minha ideia, porque a minha ideia é melhor que a dele. E às vezes tem gente que está parando de orar porque ainda está enraizado nesse mundo e acredita que o que você pensa, o que você faz, o que você tem em mente é poderoso, é suficiente, é páreo, é a medida certa, é o que dá para funcionar, é para tocar a vida, é só eu e a força do meu braço. Para tocar a vida é só eu e as minhas inteligências, a minha perspicácia. E eu não vou orar porque, se Deus conhece os meus pensamentos, então para que eu vou orar? Se Deus conhece o meu coração, então para que eu vou orar? Bom, você vai orar porque você precisa aprender a depender de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Você precisa treinar a sua mente, treinar a sua cabeça, para tornar a sua cabeça obediente a Deus, dependente de Deus.
confiar em Deus, saber que Ele tem o melhor, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um outro texto, eu quero finalizar com esse texto, Hebreus 4:16, porque é muito importante, meus queridos, a gente colocar algumas verdades da palavra de Deus em prática, porque senão nós vamos ficar meninos o tempo todo, ficar criança o tempo todo. Amadurecer na vida de oração é uma prerrogativa para sermos maduros espiritualmente. Quando a Bíblia diz lá, o Paulo fala em Tessalonicenses, que nós temos que orar constantemente, ore sem cessar, ele está dizendo que a oração é um caminho, é o meio que nós temos de perseverar. Se nós não perseverarmos em oração, muito provavelmente nós não perseveraremos na fé. Nós não iremos ser amadurecidos, não seremos maduros espiritualmente. Olha esse texto aí, Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. Como a rainha Esther, que não foi chamada para a sala do trono do rei Assuero, mas porque ela se prepara, porque ela ora, ela jejua, ela busca, ela vai até a sala do trono. E o rei Assuero aponta o cetro para ela. Se ele não apontasse, ela seria executada ali mesmo. Mas ele aponta o cetro para ela, e ela tem essa confiança, ela tem essa coragem de entrar na sala do trono. Então a nossa função no mundo espiritual, nosso papel no mundo espiritual é entrar com confiança, é bater, não nos irmãos, né? Bater na porta, porque vai ser aberto, é orar, é clamar, é dizer: Deus, o que eu quero o que eu preciso a cura, o emprego, a solução. Eu preciso dizer isso para Deus, constantemente. Eu preciso entrar com confiança no trono da graça. Porque quando nós vivemos nessa constante ida ao trono, nessa relação com o Pai, de confiança com o Pai, porque Ele sabe, porque Ele tem o controle, porque Ele tem cuidado de nós, porque a gente transforma as nossas ansiedades em orações, nossas preocupações em orações. Quando nós tiramos esse peso que a vida nos ensina, que nós conquistamos pela força do nosso braço, coisas que nós não podemos fazer, e aí você chega num ponto da vida que você só tem Deus, só tem o Senhor. Não pare de ir para o trono da graça, não pare de clamar, não pare de orar, ore constantemente, peça, bata e vai ser aberto, busque, Ele vai se mostrar. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Há muitos cristãos ateus que não creem na oração, que não têm vida de oração, que não buscam a Deus. Para encerrar, eu quero contar uma ilustração que o Craig Rochelle conta no livro dele. Ele diz que certa vez uma igreja orou pedindo que o bar da frente da igreja fechasse. O bar que atrapalhava muito na hora do culto, música muito alta, o pessoal lá bebendo e falando besteira. E aí a igreja
orou para que Deus fechasse o bar. E aí, na semana seguinte, caiu um raio no bar lá e pegou fogo o bar e o bar fechou. E aí o dono do bar ficou sabendo que a igreja estava em campanha de oração contra ele. Aí ele colocou a igreja na justiça. Aí chegou diante do juiz, olha, eu estou aqui, juiz, porque esse pessoal aqui orou e o meu bar fechou. E aí o pastor do lado de lá disse assim, não? Como assim a gente... Não, isso é coisa da sua cabeça. Como assim, te orou e coisa aconteceu? Não é assim não. Deus não faria isso, não é assim que acontece não. Deu uma regada, né? Aí o juiz disse assim, olha que interessante, eu estou de frente de um dono do bar que acredita no poder da oração e de um pastor que não crê. E é bem assim que acontece. Às vezes a gente não crê que o que a gente pode viver com Deus, viver com o Senhor, é grande, é poderoso, é incrível. Nós temos que aprender a ir, nos achegar com confiança no trono da graça, porque Ele vai nos dar misericórdia, vai nos dar as suas respostas. E quando a resposta não for do jeito que você quer, Ele vai te dar a misericórdia, o consolo, vai te dar a paz, vai te dar o abraço. Quando aquilo que acontecer for algo que você não queria, Ele vai vir ao teu encontro e vai cuidar de você, vai sarar as suas feridas, vai te consolar, Ele vai te levar de novo para o lugar que você não pode sair, o lugar que você não deveria ter saído, que é o lugar de confiar em Deus. Certa vez uma jovem me procurou e falou algumas coisas que ela estava insatisfeita em relação à vida, à igreja. E eu falei para ela, minha querida, o que a gente tem que fazer é orar. Porque a gente se morder, a gente se maltratar, a gente fofocar, a gente maldizer, a gente fazer qualquer coisa para o outro, nós estamos lutando com a arma errada. Mas quando nós oramos, nós lutamos com a arma certa. Então, diante da tua situação, diante do teu clamor, diante daquilo que incomoda o teu coração, eu quero que você aprenda a lutar com a arma certa. A primeira coisa que Satanás faz para desanimar e atrapalhar os crentes é borrifar desânimo. E aí você não tem mais vontade de orar. Aí você desacredita que Deus pode fazer alguma coisa. Aí você para de bater. Aí você não vê os milagres, você não vê porque você está se afastando daquilo que Deus pode, diz que você pode ter. Vocês não pedem, vocês não recebem, porque vocês não pedem. Então, minha oração hoje, meus queridos, é que a gente seja esse cristão que vive em vida de oração, em jejum, em clamor, em intimidade. Dá um dado para vocês. Nós somos aqui na igreja um pouco mais de 650 membros. Na última vigília, nós tínhamos aqui 25 pessoas. Alguma coisa de muito errado está acontecendo com a gente. Receba essa palavra como um puxão de orelha do seu pastor. Alguma coisa de muito errado está acontecendo com a nossa igreja. Porque pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. A gente vai começar a testemunhar de coisas incríveis que essa igreja nunca experimentou. Mas só vai experimentar quando houver um despertamento. Talvez essa palavra seja uma palavra
para alguns meio simples, meio boba, falar de oração. Porque atualmente nós estamos precisando, e quando nós estamos precisando como igreja ouvir algumas coisas assim, acontece o que aconteceu hoje de manhã, né? Deus fala 2 vezes a mesma mensagem. 3 vezes, 4 vezes. E eu tenho um compromisso, quero firmar um compromisso com vocês. Nós precisamos começar a falar mais sobre oração. Eu quero fazer um compromisso com vocês, de a partir de agora, falar mais sobre oração. Porque isso está faltando para a gente. Queremos ser muito abençoados, queremos usar Deus para os nossos caprichos. A gente esfrega a Deus, Ele aparece e você então tem pedidos. Ele te responde, Ele te abençoa, é assim que a gente está levando a vida. Esfrega a Deus, Deus aparece, você manda a sua lista e Ele te abençoa. Meus queridos, não é assim. Se uma igreja quer se preparar para aquilo que está por vir, precisa dobrar o seu joelho. Se você não se dobrar, se você não orar, você vai perder de viver coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Vamos orar mais? Vamos dobrar nosso joelho mais? Então quero te convidar a fazer isso agora. Vamos falar com Deus.